Essa semana eu publiquei um vídeo aqui falando que Deus odeia o divórcio. E muitas pessoas estão me questionando. Porque elas estão divorciadas, que estão isso, estão aquilo, querem saber se pode se casar novamente. Gente, Deus disse em 1 Coríntios 7 que se você se separar, você não pode casar novamente. A lei de Deus deixou bem claro. Não pode se casar novamente. Enquanto a pessoa estiver viva, se você se casar, você será um adúltero ou uma adúltera. Deus disse que não. Porém, existe uma exceção aí. Quem é que pode se casar? Quem que pode se casar de novo? Na lei de Moisés, Moisés autorizou o divórcio e a separação diante do coração duro do homem. O que significa o coração duro do homem? Naquela época, o coração duro simbolizava o seguinte: a mulher se casou, não era mais virgem. Diante de um coração duro do homem, por não perdoar isso, era permitido o divórcio. Podia dar carta de divórcio, porque a mulher não era mais pura. Hoje, trazendo esse coração duro para a realidade, nós podemos colocar aqui a violência doméstica, né? Então, diante de pessoas violentas, né, por ser uma atitude dura, é permitido. Deus não quer ver ninguém sofrendo. E Jesus falou em Mateus que, diante de uma imoralidade sexual, poderia haver o divórcio. No mundo de hoje, nós vemos pessoas se divorciando por pouca coisa. Incompatibilidade. Isso não é motivo de divórcio, tá? Principalmente perante a Deus. Meu amor acabou, que isso e aquilo. Deus não aceita esses argumentos que o amor acabou, tá? Deus também não aceita que você está abandonando o seu parceiro porque ele ficou doente, porque está com depressão, porque está com pânico, porque não funciona mais, tá? Porque seu marido é ruim de cama, sua mulher é ruim de cama, isso também não serve para Deus como justificativa para um divórcio, tá? Entrou em crise financeira, isso não é motivo para Deus para um divórcio. Por quê? Quando você se casou, você fez um juramento para Deus. Você fez um juramento para Deus, não foi apenas para sua mulher, foi para Deus. Você jurou para Deus na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Você fez um juramento. Você jurou para Deus que você iria até quando Deus quisesse. Você jurou. E quando você se divorcia, você está quebrando o juramento. E aí você quer se casar de novo? Deus não permite esse segundo casamento. Como está em Mateus 19 e como está também em 1 Coríntios 7. Olha o que Deus fala em Marcos 19, 4, 6. Quando perguntaram se o homem ou a mulher podia se divorciar por qualquer motivo, Jesus disse: vocês não leram no princípio que o Criador os fez a mulher e o homem e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Se casar, estará cometendo adultério. E quem casar com uma pessoa que já foi casada também será um adúltero. Está no Evangelho. Jesus disse isso, não é a Fátima que está dizendo isso. E você pode se separar de corpo? Você pode. Deus não vai proibir você de não separar. Só que você terá que viver a castidade. Se você ficar com alguém, você será um adúltero. Enquanto a sua pessoa existir, você continuará casado com ela. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Quando um casal tem um filho e se separa, o filho deixa de ser do pai e da mãe ou ele continua sendo dos dois? Dos dois, por quê? São sangue dos dois num só corpo, não é? Não tem como o pai tirar a parte dele, a mãe tirar a parte dele e dizer que o filho não pertence mais ao pai, não pertence mais à mãe. Porque o filho pertence para os dois. O casamento é como um filho. O casamento
e o filho foram construídos através do sexo. Não tem como ser dissolúvel, não tem como separar. No mundo espiritual, não. O filho você vê, mas o casamento ele é espiritual. O sexo é duas energias que se tornam uma só, se tornam um corpo. Não consegue ser um só. Da mesma forma que você não consegue separar a parte do pai e da mãe de um filho, você não consegue se separar do casamento no mundo espiritual. Por isso que se você se casar com outra pessoa, você estará cometendo adultério. Porém, Deus deixou no mundo líderes religiosos, pastores, padres, para ser pastor de ovelhas. E Deus pede que diante de qualquer situação que a gente vá até um pastor, pois cada caso é um caso. Então, se vocês desejam se casar novamente, vá até um pastor, um padre e resolva a sua situação. Um padre, um pastor tem poder para isso. Quem sou eu para dizer se você deve ou não se casar? A Bíblia deixa bem claro que não. Mas um pastor e um padre pode te libertar diante da sua situação. Porque cada caso é um caso. Jesus não perdoou a samaritana que teve 5 maridos? Ele perdoou a samaritana. Mas e por que ela teve 5 maridos? Ele conhecia a história dela. Nós não podemos julgar a história de cada um. Porém, a gente deve entender que a separação física, ela é física, mas ela não é no espiritual. Quem um dia se casou, se tornou uma só carne, ou quem fez sexo, se você está namorando, se você ficou com alguém, você fez sexo, você se tornou uma só carne. E isso não se separa. Da mesma forma que a gente não consegue separar um filho, a gente não consegue separar duas energias, tornar uma só diante de um sexo, de um momento sexual. Muitas pessoas estão aí bloqueadas na vida sentimental, não conseguem casar, não conseguem ter relacionamentos, né? Porque já se deitaram com alguém, no mundo espiritual continuam casados, estão casados, aí aqui o universo não manda ninguém. Porque no universo entende que aquela pessoa já tem alguém que já é casada, porque ela se uniu. Por isso que Deus deixou a castidade como um mandamento. Gente, tudo que existe como mandamento é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Se a gente vai contra, a colheita será amarga. É só isso. As leis de Deus não é para o mal da humanidade, é para o bem. Porque quando Deus criou, Ele criou tudo dentro de uma lógica, dentro de um porquê e um para quê. E se a gente vai contra isso, a gente vai colher o quê? Ir contra Deus? Eu já contei minha história que inúmeras vezes eu paguei um preço altíssimo por não me entender. Então a gente precisa entender como é a lei de Deus. E ser humilde, reconhecer que está errado e buscar ajuda.